redação do Diário de Taubaté temos o prazer de receber o Padre Afonso, nosso deputado, o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, que é candidato ao governo pelo PV, assessorias dele, doutor Israel, e vários assessores. E a gente começa então muito bem o mês de junho. Esse mês tem Copa, terminando a Copa já temos campanha eleitoral. Então eu vou perguntar aqui para o Padre Afonso Lobato como é que é isso que vocês, tendo uma aliança com o Serra, vão ter candidatura própria ao governo. Somos da base do governo Alckmin na Assembleia Legislativa. Alckmin, Felipe Serra. Todo mundo certo. Mas a gente acerta depois. E justamente porque não tínhamos candidato. Logo depois das eleições, o PV fez uma aliança, assumiu uma secretaria importante, fez um belíssimo trabalho. Então, de parabéns aí o deputado Edson Giriboni, que fez aí um trabalho na Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Recursos Hídricos. E agora, época de eleição, né, o ano eleitoral importante, o PV, então, lança o Gilberto Natalini, que é vereador no 4º mandato, médico ambientalista, uma pessoa que nós confiamos muito e que vai levar as nossas propostas. Eu acho que a política está rolando sempre mesmo nos mesmos eixos. E o Natalini vai ter essa missão de abrir um pouco o debate, clarear o debate, trazer luzes a um debate que muitas vezes fica sempre as mesmas coisas. Então nós teremos candidatura própria e com muito orgulho nós estamos com a candidatura de Gilberto Natalini. Gilberto, você como é vereador em São Paulo e trabalha em algumas frentes. Uma delas é o meio ambiente. Eu quero te perguntar e também quero empurrar para vocês a questão da dengue, porque a dengue é uma questão de meio ambiente. O ambiente está um caos, só pode ter dengue. Eu aqui no Diário, todo mundo teve dengue. Um de cada vez, verdade. Se fosse todo mundo junto, fechava o jornal. Fechava o jornal. Mas você acredita que isso possa ser, como eu estou pensando, uma questão ambiental? Olha, sem dúvida nenhuma, a dengue é produto de um desequilíbrio ambiental e também um problema de falha na saúde pública. São dois problemas num só. Na verdade, saúde e meio ambiente andam muito casados. Você não pode viver bem se o ambiente que você vive é um ambiente doente, intoxicado, por exemplo, poluição do ar, poluição da água, poluição da terra, poluição sonora, até a poluição visual causa problema de saúde para o ser humano. Então, por que existe essa resistência da dengue? Primeiro, que nós temos uma incapacidade governamental de combater a proliferação do mosquito. O governo, quando a epidemia diminui um pouco, o governo também relaxa no combate e aí o mosquito vai... Tomar conta de novo. Exatamente, né? Segundo, que isso então é um problema da área de saúde pública, é uma falha grave da área de saúde pública. Quer dizer, um mosquito não pode ganhar de um país, e o mosquito da dengue está ganhando do país. Segundo, as mudanças ambientais, elas estão se dando com o aquecimento global e as mudanças do clima, elas estão trazendo modificações na proliferação dos vírus, na resistência dos vírus, dos micróbios e também dos insetos. Toda uma modificação que está acontecendo por conta da temperatura, das mudanças de temperatura, do ciclo das chuvas, das estiagens. Isso tem trazido novas formas de doença, principalmente doenças virais que têm acometido a humanidade, e no caso aqui o Brasil, São Paulo. Muitos desses vírus não são nem conhecidos pela medicina, que estão surgindo. Estavam numa situação vamos dizer, quietinhos, no ostracismo, e de repente, por facilitação das mudanças do clima, eles estão proliferando e estão atingindo a gente. Isso tem várias doenças que estão surgindo nesse... Ou ressurgindo, né? Surgindo ou ressurgindo, mas algumas nunca tinham sido vistas. E a dengue é uma dessas doenças. A capacidade de mutação do vírus da dengue é uma coisa impressionante.
ele vai mudando, ele vai se adaptando de acordo com as condições ambientais, não é? E ele resiste vamos dizer assim, a qualquer combate que está tendo. E o mosquito também está se adaptando extremamente, entendeu? Então, eu acho que aí tem um componente de falha da saúde pública, de falha do combate, da prevenção, porque a dengue é um problema de governo, mas também é um problema de dentro da casa da gente. Em Santos, quando eles tiveram a ordem judicial para invadir os apartamentos vazios, de turistas que só vão lá de vez em quando abriram lá, que foram ver no vaso sanitário, era uma criação do mosquito da dengue, dentro do vaso sanitário dos apartamentos fechados. Então você vê a complexidade e a dificuldade de ganhar isso, mas são as duas coisas na minha opinião. O senhor acha, Padre Afonso, que uma candidatura do PV apresenta um cenário diferente das outras? Sem dúvida, se não apresentasse, nós não teríamos nem candidato. Porque o PV é um partido muito simpático à população, né? Hoje, eu acho que o PV está com uma terceira ou quarta maior legenda, né? Então, quando fala do PV, existe uma simpatia, até pelo momento que a gente vive, né? Momento assim de desafios ambientais que foram colocados pelo Natalini. E a candidatura do PV, embora o tempo seja muito pequeno, tempo de televisão, porque não tem alianças com grandes partidos, essas alianças elas custam muito caro. Eles já dividem, loteiam o governo antes da eleição, quer dizer, e o PV quer levar uma proposta, e leva uma proposta diferente. Então, essas questões, a novidade acaba fazendo contraponto, embora tenha pouco tempo, mas eu acho que o PV tem muita coisa nova para poder propor, e nós vamos estar na rua fazendo a ressonância daquilo que está sendo dito. E se nós temos 1 minuto na televisão, 1 minuto e meio na televisão, nós vamos para a rua, vamos estar conversando com as pessoas, as candidaturas como a pré-candidatura do Dr. Israel, a minha candidatura aqui no Vale. Nós temos questões importantíssimas também ambientais aqui, a questão da transposição do Rio Paraíba, a questão da revisão do zoneamento minerário, a questão da Serra da Mantiqueira, o tombamento da Serra da Mantiqueira. Então tem questões importantíssimas que a gente vai estar levando e fazendo essa ressonância do nosso candidato majoritário para a população. E a sua pré-candidatura? No que o senhor pretende apresentar como plataforma? O que o senhor pretende ser de novidade no mundo político? Porque eu vi uma charge, que eu não acredito que tenha muito a ver, mas que também tem a ver, se propaganda enganosa é crime, como é que tem horário político? Como é que vocês veem isso? É uma questão de ética do político, é uma questão dos partidos, é uma questão de mudança, está na hora de mudar, para esse quadro também mudar, né? O que você acha? Bom, eu vou pegar um gancho com relação à sua primeira pergunta, numa fala que eu vi até no folder do nosso pré-candidato, né? Que para a gente poder estar na política, a gente tem que gostar de gente. E a gente, assim como o Natalini, nós somos médicos há 19 anos do Sistema Unificado de Saúde, do SUS. E é lá na porta dos pronto-socorro que a gente vê o que é o sofrimento humano. E se nós não nos compadecermos disso, não tiver misericórdia disso, e nós irmos em direção a essa pessoa, a essa classe, a essa população necessitada, favor, né? Então melhor a gente ficar em casa. Eu acho que essa manifestação do Partido Verde em função da vida, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos falando de seres vivos. É um apelo muito forte. E nós estamos usando a palavra aqui, eu vou bater de novo, é a palavra que o Partido Verde é simpático a essas questões. E não deixando de falar da questão da sustentabilidade econômica, falando de justiça social. Eu acho que é muito importante isso, mas por trás disso tem, como disse o nosso pré-candidato, uma vírgula, né? Nós temos que falar com responsabilidade e sustentabilidade do nosso meio ambiente, cuidar bem disso aí, isso é gostar de pessoas. Eu acho que é uma transparência total. Natalini, como que você, eventualmente, ganhando a eleição, você vai governar São Paulo? Vou governar com o programa do Partido Verde. O nosso programa é um programa
que o deputado Padre Afonso, o nosso, que é pré-candidato à reeleição, e se Deus quiser vai ser reeleito, e o doutor Israel, que é pré-candidato a deputado federal, sabem, né, todos os membros do Partido Verde sabem, conhecem o programa político do Partido Verde, o ideário do Partido Verde. Então começará por onde, hein? Então, o partido, antes de eu te colocar, o Partido Verde, ele é um partido que tem uma simpatia enorme do povo. Nós temos pesquisa mostrando isso. Ele é de longe o partido mais simpático, o povo gosta do PV, se manifesta, não faz cara feia quando vê o PV na televisão e tal. Uma grande parte da população. O nosso desafio é levar a mensagem do PV ao povo e transformar essa simpatia em intenção de voto. E nós podemos, se soubermos fazer isso com bastante tranquilidade, sem exacerbar, de uma maneira muito tranquila, conversar com a população, nós podemos ser o fator de surpresa. Por quê? Porque os outros partidos grandes, eles estão muito desgastados. Estão muito desgastados, porque está muito tempo no governo, já não tem muito o que apresentar, vai apresentar o mais do mesmo. Outro porque foi para o governo, danou a fazer lambança, fazer coisa errada, fazer coisa que o povo está criticando. Então o PV, ele vem com a cara limpa. O nosso ideário político é aquilo que foi dito aqui. Nós pretendemos levar para o Estado a proposta de desenvolver o Estado de São Paulo. Já é desenvolvido o Estado de São Paulo. Desenvolver mais ainda, melhorar a economia do Estado, avançar no trabalho, na renda, no emprego, no lucro das empresas. Nós não somos contra isso. Quem fala que o PV é contra o desenvolvimento está mentindo. Segundo, o desenvolvimento social, quer dizer, nós do PV trabalhamos pelo fim da miséria. Trabalhamos de verdade mesmo, não é de boca para fora. E trabalhamos pela diminuição da pobreza, o máximo que puder, aproximando as pessoas, os mais pobres dos mais, diminuindo a distância. Só que nós temos um ponto aí, uma vírgula, que é com respeito à natureza e ao meio ambiente. Porque o que a gente tem visto aí, o governador do Rio brigando com o governador de São Paulo pela água do Paraíba. Quem cuida do Rio? Por que eles não cuidam do Rio primeiro, fazem um consórcio, cuidam do Rio Paraíba para depois ir lá no Rio pedir: Rio, empresta a sua água para a gente beber? Mesmo assim, acho que não pode emprestar, né? Não. Sabe por quê? Porque a água que a gente emprestar nunca mais voltará, e a água que a gente usa... Não, mas eu digo a você, se você cuidar do rio, certo? Os rios do Brasil, muitos rios do Brasil estão morrendo por falta de cuidado. Não tem mata ciliar, certo? Tudo assoreado, joga esgoto dentro do rio. Antes de você disputar a água de uma fonte de água limpa, você tem que preservar essa fonte. Então isso é proposta do PV. Então o PV defende que a gente tenha desenvolvimento econômico social com preservação ambiental. Com qualidade de vida. Isso é possível fazer, desde que o governo tenha preocupação com isso. Você está entendendo? Se o governo tiver preocupação com isso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito prático. São Paulo, o prefeito de São Paulo suspendeu a inspeção veicular. O prefeito de São Paulo acabou de suspender o programa que tinha chamado Ecofrota. E o prefeito de São Paulo paralisou o cumprimento da lei de mudanças do clima. Porque um governo de um partido político não tem compromisso com o meio ambiente. Quem fez... E a Câmara não aprovou o fim do rodízio também, né? Mas isso foi um cochilo da Câmara. Mas isso vai... Não, já foi vetado, acabou. Isso aí já é assunto morto. Mas quem foi que fez a lei de mudanças do clima de São Paulo? Quem implantou a inspeção, quem implantou a Ecofrota, quem plantou 200 mil árvores por ano em São Paulo, quem começou o programa Córrego Limpo da cidade de São Paulo foi o PV na Secretaria de Meio Ambiente. Então, você está entendendo a nossa preocupação? Então, é isso que nós vamos levar para o Estado de São Paulo. A gente tem proposta para tudo. Tem proposta para a saúde, para a segurança pública, para a educação, para a assistência social, para a mobilidade urbana. Eu vou te dar mais um exemplo. Se o PV for governo, isso não é promessa, isso é estatuto do partido e programa. Nós vamos trabalhar para transformar o transporte sobre trilho no transporte prioritário do Estado. Não tem cabimento, não tem resposta
a pergunta: por que não há um trem de transporte de gente com qualidade, veloz, um trem barato para vir da capital de São Paulo até o Vale do Paraíba e voltar e ter um transporte sob trilho? Ou para Campinas, Sorocaba, ou para Santos. Por que não tem? Quem que pressiona o governo para o governo não fazer isso? Como o PV não tem nenhum tipo de problema na praça, quer dizer, nós não temos compromisso com nenhum grupo econômico que mande, nós vamos, se assumirmos o governo, fazer a implantação. Você pode anotar que nós vamos trabalhar para voltar a questão das ferrovias, não só dentro da cidade, mas como entre as cidades. Tudo isso está no programa político do PV. Isso resolve um grande problema ambiental, né? De poluição. Óbvio, o trem não polui. A poluição de mobilidade. E de mobilidade. Você tirar todo esse pessoal. Se você tivesse um trem de qualidade, um trem bom, que levasse você daqui para São Paulo, você precisasse ir lá fazer uma compra, ou precisasse ir lá fazer qualquer coisa na cidade, ou ter uma reunião, você não iria no transporte coletivo, deixaria seu carro aqui, pegaria o trem, desceria lá, pega lá o metrô, ligado com o trem, vai lá. Não, mais que o trem faz parte do imaginário da gente. Todo mundo sonha com uma viagem de trem, né? Quem já fez? Eu já fiz viagem de trem para cá, eu já fui de São Paulo para o Rio, tinha um trem, chamava Expresso de Prata, não sei se você lembra, que tinha... Era jovem. Era jovem, mas você não era nascida ainda. Mas olha só, nós não estamos falando, nós não estamos sonhando com um trem-bala, nós não estamos viajando na maionese, não. Nós estamos falando... Por exemplo, aquele trem urbano que tem em torno de São Paulo, ele pode fazer as regiões metropolitanas. O governo tem condição de implantar isso. E isso é mobilidade urbana, moderna, antipoluente, não poluente, tá certo? Barata e eficaz. Por que não tem? Então, é proposta do PV fazer isso. Mas é uma coisa a longo prazo também, né? Médio prazo. Na vida não pode ser longo prazo, porque a gente não vive longo prazo. Tem que ser médio prazo. Não é coisa para um governo, mas tem que começar. Fala, não começa nunca. Você acha que seria ou não bom um seria transporte? Ótimo. Então, isso o governo do estado tem condição de fazer. Santos, Sorocaba, Campinas e aqui o Vale do Paraíba, por exemplo, para começar. Proposta nossa do PV. Seria muito bom. Padre, quando que vão ser sacramentadas as candidaturas? Agora, na convenção do partido, no próximo dia 15 de junho. Agora, dia 15, 3 dias depois do começo da Copa. Nós vamos ter aí a convenção, será homologada a candidatura do Natalini como candidato ao governo do estado de São Paulo, levando essas propostas que certamente vão dar ares novos nessa discussão política, porque sempre a política vai girando sempre dos mesmos eixos. E também a nossa candidatura, a minha candidatura à reeleição, né? Vamos tentar aí o 4º mandato como deputado, e o doutor Israel aqui na região, Pindamonhangaba, como candidato a deputado federal. Então no próximo dia 15 será homologada as candidaturas. Eu não sei quantas candidaturas do PV nós teremos aqui na região, mas terão outras candidaturas a deputado estadual, outras candidaturas a deputado federal. A gente tem uma cota, né, de participação e eu tenho certeza que nós vamos cumprir essa cota. Então será um momento difícil, porque o povo está saturado da política, não quer falar de política. As manifestações mostraram aí o descontentamento da população, mas a população conhece, aqueles que estão ali do lado. Porque é fácil falar dos políticos, mas eu sempre digo, esses dias sábado, alguém rezou pelos nossos governantes para que estejam imbuídos, né, dos princípios da justiça social. Eu digo, olha, para completar a oração tem que rezar pelos eleitores, para que escolham bem os seus candidatos. É porque sempre estamos falando dos políticos, mas quem nos escolhe é o eleitor. E muitas vezes o eleitor escolhe com interesse imediato, não pensando no coletivo, naquele benefício imediato e naquele benefício mínimo para mim naquele momento. Eu tenho que olhar o coletivo, esse é o grande desafio. Nós temos temas importantes aqui na região que a gente tem levantado, a gente tem trabalhado nessa questão de saúde, se não aumentar o recurso e repasse, né, do governo federal para a saúde vai ficar nisso, ninguém vai resolver o problema de saúde. Os municípios gastam mais de 30% do seu orçamento na saúde, quando a Constituição diz que deve gastar 15%.
E eles gastam para não resolver, Natalina. Eles gastam para colocar na ambulância e mandar para a próxima cidade, onde é referência, para tentar resolver. Então, nós estamos assim, bastante animados. Vamos tentar ir mais uma vez como deputado estadual, porque eu sinto que a gente já contribuiu muito e a gente tem grandes desafios pela frente. Então, nós já fizemos uma prévia Só queria dar dos nossos candidatos. Vou abrir para o senhor, depois o padre para ele, fazer umas 30 considerações. segundos. Eu só queria dizer da importância da reeleição do deputado Padre Afonso aqui para o Vale, que é um deputado, é um brigador, é um lutador pelas causas de necessidades sociais daqui. Então, para nós do PV, é uma questão de honra que ele seja reconduzido à Assembleia Legislativa com uma votação boa, para brigar pelo Vale e para honrar a sigla do PV. E a gente faz questão também de que o doutor Israel tenha uma votação expressiva e dispute para eleger a deputado federal, porque também tem ficha limpa, currículo limpo, é um grande prestador de serviço como médico, como vice-prefeito. Então, eu aqui em nome do partido, eu estou abençoando, abonando aqui essa dobrada, e a gente vai fazer todo o esforço para que se transforme na reeleição dele e na eleição do doutor Israel. Muito bem, conte conosco. Doutor Israel, sem dúvida nenhuma, será uma novidade. Eu acho que a política aqui no Vale do Paraíba, nós estamos carentes de candidaturas que se viabilizem para a Câmara Federal. O Vale, de muito tempo, nós não temos uma candidatura que represente. E nós elegemos, o Vale elegeu o deputado Carlinhos de Almeida, que tinha a pretensão e acabou sendo prefeito de São José dos Campos. Depois, Emanuel Fernandes, que teve problemas pessoais e depois também foi chamado ao governo do Estado. Então nós não temos uma candidatura que aglutine o Vale e defenda o Vale questões importantes. Eu acho que a candidatura do Dr. Israel, ela tem esse aspecto importante de novidade. É jovem, inteligente, tem disposição para isso. Então nós vamos fazer essa dobrada e esperamos que a gente tenha sucesso, ambos tenham sucesso nessa luta. E é importante dizer que esse encontro aqui foi muito importante, porque acabamos afinando um pouco o nosso candidato ao governo, o Gilberto Natalini, que se nós formos parar para a gente analisar um pouco a história que tem com o Estado de São Paulo, a formação que tem, desde a formação, a militância na política, né, a gente é de tirar o chapéu. Então, assim, eu vim conhecer o Natalini há pouco tempo, mas quando você se debruça sobre o currículo, você fica impressionado como ele teve uma atuação marcante. Então é uma pessoa que está preparada para isso. E o Padre Afonso, a gente até, eu sou suspeito, porque é um parceiro. Nós, quando fomos secretário de saúde em Pindamonhangaba nos 6 meses, ele nos ajudou demais. E sempre ajudou o município, mesmo na época do ex-prefeito João Ribeiro. Há vários anos ele está engajado pela saúde. Com um viés forte na saúde, que é uma coisa que cala muito bem dentro de mim. Então eu acho que esse trio aqui tem tudo para dar certo. Eu faço votos que dê mesmo. E o Diário de Taubaté está à disposição de vocês. E a nossa TV na internet também está à disposição de vocês. Nós fazemos gravação às quintas e às sextas-feiras. Vocês estão convidados a retornar aqui. Depois do dia 15 de junho a gente se fala de novo. Muito obrigado. Bom. Obrigada.